E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Saradinho. Eu vim falar de novo da categoria Open, né? E vim falar também com quem acompanha o fisiculturismo e sabe, né? O que é avaliado ali na categoria. Para quem acompanha e sabe, né? Comenta aí embaixo, deixa sua opinião, se concorda ou não com as coisas que eu vou falar aqui. Se tiver pelo canal nosso aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Se tiver por outras redes sociais, segue a página, também comenta, compartilha e também favorita os vídeos aí para ajudar a gente. Então é o seguinte, para quem acompanha o fisiculturismo sabe, a Open ela quer um físico completo ali do atleta, mesmo ele sendo Open, tá? Então não conta só o fato de ser gigantesco, vai contar o tamanho ali do atleta, né? A simetria que vai ser avaliada, tem a questão de proporção, condicionamento, apresentação, então tudo isso é avaliado ali dentro da categoria. Então, a questão de tipo de muscular, entendeu? A questão de volume, tamanho, essas coisas ele avalia. Então, se você tiver mais estético e proporcional também o músculo ali, melhor ainda, né? A questão de simetria que eu falei para vocês. No caso, eles vão avaliar, né? Se tem equilíbrio ali no corpo do atleta, né? Se os músculos estão proporcionais, tipo, não tá a parte superior maior que a inferior, ou a inferior maior que a superior, e vai avaliar cada músculo ali também, né? Então, essa é a questão aí da simetria que eles vivem, falam, nossa, o cara, nossa, a simetria do músculo, sei lá, alguma coisa assim dele, tá bom. É isso daí, né, que é avaliado, ter proporção, né, que aí que entra também a questão de proporção, né, a simetria ali é pra ver se tem um equilíbrio ali do corpo do atleta, né, um equilíbrio ali no muscular, e também a questão de proporção, né, que é avaliado para ver como é que tá ali o físico dele, né? Comparando tudo, a parte superior com inferior e as demais coisas. O cara também tem que estar condicionado, tem que estar seco, né? Eles vê a questão de estar seco, separação muscular, ver também se o cara tá fibrando, né? Também é visto tudo isso daí. Lembrando que o cara tem que ser grande, né? Ter tamanho, volume ali, tem que ter a simetria, os músculos todos tamanhos proporcionais, né? É, e, e ainda tem que estar seco, né? Ainda tem que estar seco. O cara tem que chegar muito bem. E tem depois a avaliação, né? De poses, essas coisas todas. Então, a apresentação, né? Então, tudo isso é avaliado. Então, a pontuação conta desde o início, né? Por isso que é bom o atleta entrar ali já com uma boa apresentação, entrar confiante, entrar sorridente, alguma coisa assim. Não quer entrar sorridente, mas ele sabe, com confiança. Porque eu acho que o que conta muito ali também, isso daí você pode ver os caras que. As pessoas que ganham, até as mulheres, tá? Na categoria de mulher mesmo lá. As atletas femininas. Elas entram quando vai para ganhar, que ela sabe que vai ganhar, já tá confiante, já bem antes, posa bem, sorri. Então, todas essas coisas que é avaliado. Então, eu trouxe aí agora no vídeo a foto, né, do Keone, do Samson e do Marte, pra gente ver a pose deles ali, né, quem posou melhor e vamos dar uma olhada aí, avaliar de acordo, tá, com essas informações que eu passei para vocês. Então, isso daí é a avaliação toda do atleta da Open, tá? A gente tá falando da categoria Open por enquanto. Então, vamos dar uma olhada aí como é que tá. E aí, como eu disse, já comentem aí, né, se vocês vão concordar ou não com o que eu vou falar. Vamos falar da primeira pose, tá? Que é a front double biceps, que é o duplo bíceps de frente. Qual que é o objetivo, tá? Ali. Os atletas, né, eles vão ficar de frente ali para o público e também para os árbitros. E o objetivo é mostrar o equilíbrio geral ali do físico de frente. O que eles vão avaliar? O pico, né, do bíceps e a forma dos bíceps. O pico que eu falo é a altura, tá? Ali do bíceps e a forma é se estão arredondados, tá? Largura dos ombros e proporção com a cintura, né? Ele geralmente o que mais impressiona ali, né,
pose é o formato em V, tá? Que teria a simetria e densidade muscular, ou seja, a simetria é a questão da proporção ali dos músculos, né? Os tamanhos totalmente, digamos, iguais. Nada de um maior, outro menor, essa desproporção, né? Essa coisa. E a densidade muscular, né? Aí, como eu falei, é avaliado isso, né? A largura dos ombros e a proporção com a cintura. Peitorais superiores e os deltoides também, tá? Eles vão ver ali como é que tá a proporção do peito, quem tem mais o peito cheio, quem tá mais legalzinho naquela parte superior. O formato ali dos deltoides dos ombros, né, gente? É o ombro arredondado ali, né? E também é avaliado o quadríceps, tá? Então, eles vão ver a separação, o volume e os cortes musculares. Então, tudo isso é avaliado aí dentro dessa pose. Minha opinião, né? O Keone se encaixa melhor. Por quê? A gente tá falando que eles buscam o que dentro nessa pose, né? É o equilíbrio geral do físico de frente. Então, ele quer ver o equilíbrio do atleta completo, não é? Ai, eu tenho isso, mas falta aquilo. Eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Não, ele quer um atleta que é completo, tá? Então, um atleta que é completo aí, na minha avaliação, minha opinião, é o Keone, tá? Então, para mim, os bíceps dele são os bíceps que tá mais bonito, tá? Não está arredondado como é o formato do bíceps ali do Martin ou do Samson, tá? Pode ser também genético isso. Mas é o bíceps que a gente vê que não tá desproporcional, porque nessa foto, tá? Eu não sei se pode ser o jeito que tiraram a foto, como é que é. Eu tô avaliando de acordo com o que eu tenho aqui. Então, o formato ali do bíceps, pra mim, do Keone, tá mais proporcional, mais bonitinho. Não parece que tá montado, é músculo mesmo, entendeu? Tá mais arredondado do Samson e do Marte comparado ao dele? Sim, parece que sim. Mas a gente não tá falando só disso, a gente tá falando também de volume, de densidade muscular, a gente tá falando de ser proporcional. Pelo menos nessa foto que eu vi aí, o Marte tá meio estranho. Parece que o bíceps dele, pra mim é o lado esquerdo, tá? O lado esquerdo dele parece que tá diferente ali do lado direito. Não sei se pode ser o jeito que ele posou ou o jeito da foto, né? Mas enfim, pra mim o Marte, ele não tá muito legal ali o bíceps nele, não. Eu achei estranho. Pode ser que eu esteja enxergando coisa, mas eu achei estranho. Não parece que tá proporcional, não. E o Samson não dá pra ver muito bem, apesar de estar arredondado ali, né? O bíceps dele ainda assim, o do Keone ainda é superior, tá? Pela questão de volume e a densidade muscular ali mesmo. Aí, o que mais é avaliado, né? Tirando essa questão aí do bíceps, como eu falei, a largura dos ombros, pra mim, quem ganha também é o Keone, ele é proporcional. A expansão dele, gente, é bem maior. A gente tá falando agora de dorsais também, todo, né? O conjunto todo ali em cima. Pra mim, o Keone ainda ganha. Ele é maior que o Samson, ele é maior que o Marte, tá? O Marte parece que expande um pouco mais que o Samson, ou eu tô vendo coisas, mas ainda assim. Pra mim, quem posou melhor mesmo de frente, posou de frente mesmo, sem ficar dando aquelas viradinhas, ficar meio torto, foi o Keone. Então, pra mim, ele é o que apresentou melhor. Então, ele é completo. Formato do bíceps, largura dos ombros, proporção com a cintura, nem se fala, né, gente? A cintura do Keone, ó, fininha. Eu não sei se seria a palavra fina, tá? Utilizar aqui, mas eu vou usar essas palavras. Então, olha lá, o vácuo que ele fez. Gente, ele tem diástase, tá? Lembrando que tem uma diástase gritante ali que você vê, e é feio, mas ele ainda tem um controle absurdo, sabe? Do abdômen. Apesar do abdômen do Samson estar marcando, o Samson não tem um vácuo legal, ele não tem um controle abdominal bom. O Martin, mais ou menos, né? Não tem muito ali também, não tem muita marcando ali o abdômen, mas enfim, como eu falei, a gente tá falando de atleta que está completo, né, com todos esses requisitos aí que eles avaliam. Então, ainda assim, quem ganha é o Keone, tá? Eles avaliam, como eu falei, a questão de peitorais superiores e deltoides, né? Então, o ombro ali, o deltoides é o ombro, né, gente? Então,
O ombro ainda pra mim é o Keone, gente. Olha lá o ombro dele. Lá em cima também, arredondado. Do Martin, tem, mas é que nem eu falei. Olha essa foto. É como eu falei, pode ser o ângulo, pode ser, mas, cara, parece que o ombro do Martin de um lado tá de um tamanho e do outro lado também mesma coisa. Parece que o não tá proporcional, tá? Pelo menos de acordo com o que eu avalia da foto, não está proporcional. Do Keone já tá o tamanho legal, igual, bem parecido, entendeu? O Samson também tá com um ombro legal ali, tá aparentemente tem o volume, tá arredondado, mas ainda assim o Keone é mais completo, tá? Lembrando que é verificado também questão de densidade muscular, dá para você ver ali bem os ombros, os bíceps, você vê a separação ali, os cortes musculares, né, deles. Então, para mim, ainda o Keone ganha, tá? Quadríceps agora, a gente vai falar de quadríceps, né? Assim, arredondado, mais arredondado que eu acho, está o Keone e o Marte. Porque o Sansão não tá. O Sansão é assim, cara. Ele é um cara que tem estrutura pra. É estrutura ali que é open. Ele tem tudo, tem tudo. Só falta mesmo trabalhar o que é necessário ali. Se ele trabalhar tudo, vier completo, cara, não tem quem ganhe dele. E se o Andrew também fizesse a mesma coisa, ninguém ia ganhar do Sanson do Andrew. A briga ia ser sempre entre eles. Mas enfim, para mim, quem tá mais bonitinho, o quadríceps ali, que eu falo, o formato, tá? A separação, o volume, corte também ali. Assim, na minha opinião, o Marte parece que tá um pouco melhor que o Keone, tá? Parece, um pouco. Mais arredondado, eu acho que é do Keone. O Marte nem tanto, mas ainda assim, como eu falei, a gente tá falando de atleta completo, tá? Apesar de parecer que o Marte está melhor ali nessa parte do quadríceps, como eu falei, é avaliado o atleta que está mais equilibrado, né? Mais simétrico. Então, é o Keone, tá? Então, falando de shape completo, é o Keone. Então, tem separação, volume e os cortes. Dá pra ver, dá pra enxergar. O Martin tá separando um pouco mais, dá pra enxergar melhor, mas ainda assim, o Keone é completo, tá? Eu não tô tomando lado, não. Eu tô avaliando, gente, de acordo com o que a gente tem aqui, que é avaliado pelos próprios árbitros, tá? Então, não é só minha opinião. Eu tô tentando, né, comparar ali o que eles pedem com o que o atleta tá entregando. Então, o Samson, gente, ele decepcionou bastante. Por quê? Ele decepcionou, né, quem torce por ele, e também ele se decepcionou. Porque você pode ver que ele saiu bem aborrecido lá do campeonato. Então, o Samson, pra mim, é a melhor estrutura. É o cara que é open, é o cara que era pra ganhar. Mas não faz, né, cara, o trabalho que deveria fazer. Ele tem o quê? 39 anos, o Samson. E pra mim, o que faltaria no Samson é volume mesmo. Ele precisa colocar volume nesses negócios aí, precisa preencher isso daí e manter, né, e ter esses cortes musculares, e ter essa simetria, porque não adianta ele, sabe, ele não tem glúteo, não tem o posterior ali, as costas dele é lisa, cara. Fez a pose de costas lá, o Marte é liso, não tem nada. Liso que eu falo, não tem nada, gente, marcando de músculo ali, nada que você consiga ver alguma coisa, alguma definição, alguma densidade, alguma coisa, entendeu? Não tem como, não tem, é liso, o Keone ali é completo. Então, como eu falei, a gente tá avaliando pico e forma de bíceps, largura de ombros, proporção da cintura, peitorais superiores e os deltoides, abdômen, abdômen, né, tem que estar definida ali, marcando, e cintura fina, né, ali estreita, acho que seria a palavra, e quadríceps. Pronto, acabou. Isso é avaliado. A gente tá falando de um atleta que tem que ter tudo isso daí. Então, hoje, o atleta que tem é o Keone, tá? É o Keone. Por mais que o Keone tenha migrado agora ali, ele tá fazendo teste, tá? Ele tá fazendo um teste ainda. Não tá definitiva a mudança para a categoria. Mas ele testou, né? Então, completo hoje, se a gente for falar, é o Keone, tá?
Tem que colocar mais volume? Com certeza. Tem muita coisa pra melhorar? Com certeza. Mas de completo mesmo ali é o Keone. Então, pra mim, o Keone entraria muito bem nessas avaliação e ganharia, tá? Por conta disso. Mas como eu falei, pra mim ainda assim a estrutura o que é pra Open mesmo, que é da Open é o Samsung. É o Samsung. É o Samsung que era pra ser o cara monstro, era o Samsung não era pra ter medo de morrer, era o Samsung que era pra vir ali e ganhar, cara, ganhar. E ninguém ia conseguir ganhar dele. Então é isso daí. Se vocês concordam ou não concordam, comenta aí, tá? Se eu falei alguma bobagem, alguma coisa que vocês, sei lá, achou discorda, né? Comenta aí também. Deixa o like, curte, compartilha, tá? Se inscreva também no canal se estiver aí no YouTube, como eu falei, se estiver em outras redes sociais, segue, tá? A página. E é isso daí, gente. É isso daí para quem também tá começando, tá? Gostar aí de fisiculturismo, quer começar a entender um pouco mais da avaliação dos árbitros. A gente tá falando aqui da categoria da a Open, tá? A gente tá falando que é do o Mr. Olímpia mesmo, ali do Olímpia, tá? Categoria Open. E a gente tá falando da primeira pose, tá? São várias poses que é feitas ali durante o campeonato, tá, gente? Então a gente tá falando da primeira pose, ok? Que é a pose aí do duplo bíceps de frente. Então, isso que é avaliado nessa pose. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, só lembra dessa avaliação, dessas coisas que eu falei, que é os requisitos, né, que é avaliado, e olha ali o perfil do atleta. Se você vê que ele se encaixa em tudo isso daí, esse é o atleta que entregou ali, né, o físico completo, equilibrado que eles buscam,